mais uma proeza, então, de jovens do MBL, do Movimento Brasil Livre, né, que, então, invadiram a reitoria da Universidade Federal do Paraná, usaram um spray de pimenta, agrediram uma aluna e uma funcionária e depois tomaram um pau, desculpa o termo, dos alunos. E aí começa a discussão, então, de se é justo, se não é justo, se eles estão fazendo uma manifestação digna, que tem que ser respeitada, que não podiam bater neles, etc, etc. Eu quero acompanhar aqui junto com todo mundo e depois eu quero te ouvir também. Drummond, tu me disse se eu posso colocar com volume ou tem que ser sem volume? Drummond? Depende. Tem música? Não, é volume deles. Então pode colocar volume, pode colocar. Então vamos com volume. Só para esclarecer, aqui já é o pessoal do MPL tomando um pau, tá, dos alunos. Uma travadinha aí, só para mostrar. Viado. Dá um pau. Diga. Não, era mais para o início. Olha que ironia do destino. Lá no início, se vocês podem ver a Noite Estrelada de Van Gogh. Olha aí. Aqui, ó. Não, já pode um pouquinho mais. Para aí. Debaixo do braço desse que está aí, a Noite Estrelada de Van Gogh, né? Um quadro que foi pintado dentro de naquela época, hospício, era a visão de Van Gogh. Nada mais simbólico do que o MBL nesse momento. Eu vou pedir para o nosso chat que não se manifestem a hora que aparecer o sujeito do MBL tomando um soco na cara, tá? Nós não estamos aqui para aplaudir esse tipo de coisa. Não se manifestem. Vagabundo aqui. Então, meu caro Renato, esse é o registro que a gente tem. Eu quero saber de duas coisas, se tu tem como nos falar qual é a repercussão disso no meio político, se teve repercussão, se não teve, no Paraná, se teve ou não teve, e como é que tu vê mais uma atitude do MBL sem que haja nenhum tipo de freio para isso, porque já está mais do que claro que é o modus operandi deles, né? Eles vão para as universidades e a justificativa deles é que eles vão para fiscalizar. Essa é a justificativa deles. São eventos de fiscalização de como que está sendo conduzida a universidade pública no país. Eu queria te ouvir sobre isso. Olha que interessante, porque essa invasão aí à reitoria, essa tentativa de criar polêmicas para ganhar ibope, curtidas, views, já que a discórdia, sabemos, dá muito mais engajamento nas redes sociais do que a concórdia, do que os consensos, do que o entendimento entre as pessoas, né? Todo mundo quer ver polêmica. E isso começou no fim de semana passado, inclusive, infelizmente, comigo, e inclusive envolvendo esse advogado que eu acabei de falar e que ajuizou essa ação contra mim no STF. Foi esse advogado e mais 3 ou 4 representantes do MBL até a universidade, essa mesma, lá na reitoria, porque estava havendo um evento em que eu fui convidado, organizado pela rede Nenhuma Vida a Menos, uma rede que é composta por mães de jovens que foram assassinados pela Polícia Militar, pela Guarda Municipal. E estávamos lá falando sobre a desmilitarização da sociedade como um todo, mas obviamente também
das polícias, né? E ele foi lá e disse, tentou, sabe, distorcer as palavras, falar, não, que vocês querem o fim de todas as polícias, isso nunca vai acontecer, e o policial também tem mãe, e o policial que morre ninguém lembra, aquelas falácias todas que são utilizadas por eles para criar uma espécie de unificação no campo à direita, para que eles ganhem força e esses conflitos tenham algum tipo de resultado no poder nas urnas. Não tentaram pautar a semana a partir disso, um pouco, infelizmente, conseguiram, devo admitir. E aproveitando que eles estavam pautando a universidade, teve nota da reitoria, teve reportagem nos principais jornais, eles voltaram à faculdade depois e foram até o Centro Acadêmico de História, sabendo que as pessoas que sabem o mínimo de história não são da direita, muito menos da extrema-direita como eles, e logo eles teriam um campo fértil para o conflito. Mas não o conflito no sentido de debate de ideias. Eles não foram lá para debater algum entendimento, alguma concepção, alguma produção intelectual. Eles foram lá tão somente para provocar, para dizer que ali só tinha vagabundo, comunista, que tinha orgia, que tinha uso de drogas, essa coisa caricata, e com o celular na mão, esperando apanhar. E quem planta vento colhe tempestade, né? Tomaram uns tabef ainda, né? Mas coisa pouca ali, dá para ver ali que foi só uma massagem, né? Mas essa política de criar polêmica, essa política vazia, da produção da discórdia, se aproveitando do ambiente polarizado para, de algum modo, se alavancar, as eleições municipais se avizinham, né? É ano que vem. Então, isso tudo é com vistas nas eleições municipais. Eu espero que essas pessoas aí tenham as respostas que elas de fato mereçam e que nós tenhamos também maturidade para deixar o rei nu. Eu fui a Ponta Grossa há pouco tempo, de repente, do nada, alguém me tira um celular, coloca quase na minha cara, na UEPG, na Universidade Estadual de Ponta Grossa, e faz uma pergunta idiota qualquer. O que você acha, não sei o que, sabe? E daí eu já olhei e eu vi, né, que é um MBL, né, um protótipo, e eu disse, olha, eu sou absolutamente contrário a esse tipo de política vazia que aposta todas as fichas nas polêmicas ou na agressividade retórica, como você está fazendo, ou mesmo na má fé intelectual, para que depois esse vídeo vá até a internet e as pessoas acabem comentando pelo conflito gerado, pela falsa polêmica. Eu sou contra isso, então se você quiser discutir política pública, fiscalização, projetos, você vai me encontrar como interlocutor. Se você quiser alguém que seja coadjuvante desse espetáculo deprimente, não vai ser comigo. Então, ele parou na hora, porque ele ouviu que não queria. Desligou o celular, colocou o rabinho entre as pernas e saiu. O João Bétega, mesma coisa ali na rua 15 de novembro, justamente numa manifestação em favor dos familiares que estão em luto por terem perdido seus entes queridos. Então, acho que a gente tem que ser um pouco mais estratégico. Merece uma chinelada na bunda? Claro que merece. Claro que merece. Mas nós somos melhores que isso. Eu tenho certeza que sim. Fernando Drummond, tu tem aí os nomes das figuras? Tem os nomes.